Olá, aqui é a enfermeira Adriana e nesse vídeo nós vamos falar sobre as medidas preventivas para a infecção de corrente sanguínea, que é uma infecção que assombra especialmente o público da terapia intensiva, mas não só lá. Então, nós estamos fazendo a revisão de infecções relacionadas à assistência à saúde, né, no quesito de medidas preventivas, barreiras. Então, queremos evitar essas infecções. Então, essas infecções são relacionadas ao cotidiano assistencial, à manipulação do sistema, ou até mesmo, no caso da corrente sanguínea, a implementação do acesso, a punção. Então, nós precisamos trabalhar no nosso cotidiano para que essas barreiras elas estejam estabelecidas para o paciente. Lembrando que o nosso alvo assistencial é segurança para o paciente. Não queremos que os danos aconteçam. Queremos evitar os danos. Então, a meta 5 é prevenção de infecções. Então, como que a gente previne as infecções? As infecções evitáveis, aquilo que está de acordo com o nosso modo assistencial, nossa manipulação dos dispositivos, que estão em locais estratégicos, são portas de entrada. Então, cada barreira é um método para alcançar a prevenção de infecção, que é segurança para o paciente. Então, como falamos, esse manual é o último publicado pela Anvisa, então está lá no capítulo 3, prevenção de infecção de corrente sanguínea. Então, entendendo um pouco e fazendo assim, uma breve passagem sobre a fisiopatogenia, nós estamos falando, então, de situações portas de entrada. Então, o que nós vemos ali? Nós vemos algumas marcações em amarelo, verde e rosa, que são pontos oportunidades para o micro-organismo invadir o nosso paciente. Então, nós temos situações relacionadas à punção, nós temos situações relacionadas a manejo da via, o preparo ali de medicações, a administração de medicamentos, e essa mão que manipula o sistema, seja para punção, seja para administrar as medicações. Então, para cada etapa dessas aberturas, né, dessas portas de entradas, nós temos barreiras para dificultar a migração do micro-organismo que está, às vezes, na pele do paciente e que é mobilizado pela mão do profissional que está realizando a punção, pela mão do profissional que está ali administrando as medicações. Então, a primeira barreira que nós vamos ver é o princípio básico na prevenção de infecções, que é a higienização das mãos. Então, o que a gente precisa captar daqui? Como nas aulas anteriores, nós precisamos garantir essa barreira a partir do momento que nós temos conhecimento e atitude para aplicar a técnica certa no momento adequado. Então, nós temos a higienização das mãos por preparações alcoólicas, álcool 70, e nós temos água e sabão. E também temos a técnica cirúrgica. Então, para que momento, na verdade, é o contrário. Qual técnica que eu vou recorrer no momento prévio a um procedimento do paciente? A manipulação desse dispositivo. Então, nós precisamos entender que álcool 70 é aquele kit stop, está tudo certinho, a mão visivelmente limpa e tátil, sem a sensação de seres estranhos, né? Aquele ranço que fica na mão. Então, usa álcool gel. Então, quando que eu vou recorrer uma técnica ou outra? Se eu estou com a mão limpa, mas preciso dar uma renovada, uma reforçada, é álcool em gel. Ah, não, realmente a mão está suja, né? Eu passei até o álcool, mas ficou um ranço na mão, água e sabão. Técnica cirúrgica, né? A asepsia cirúrgica das mãos, né? Que é a degermação cirúrgica, também chamada, é aquele momento de procedimento invasivo. Então, se nós estamos falando de medida preventiva para infecção de corrente sanguínea, se aplica aqui a degermação ou a técnica séptica cirúrgica para procedimentos invasivos, no caso, uma punção profunda, numa punção de extensão periférica, mas é um catéter central, que é o PIC. Então, são situações que requer. Então, só é barreira para esse paciente, quesito higienização das mãos, quando eu me aproprio da técnica para o momento. Então, o que eu vou fazer para o paciente? Como é que está a condição da minha mão?
Então, a gente, como profissional, precisa deixar isso muito bem estabelecido para que a barreira realmente seja definitivamente estabelecida. Então, a paramentação cirúrgica, no caso, uma punção profunda, o passo a passo, então, ninguém faz nada sozinho, então, no caso, a paramentação, ela inicia pelo profissional após a degermação e é finalizada com o auxiliar, tá? Então, não tem aquela coisa de simplesmente colocar os braços e o peito, o tórax fica totalmente despido, porque o pijama não está devidamente condicionado no corpo. Então, sobre a manutenção do catéter. Então, a gente estabelece barreira na punção, com a higienização adequada, né, e com a paramentação adequada. E na manutenção, o acesso já está instalado. Quais são as barreiras que a gente precisa estabelecer para o paciente? A primeira é o curativo. O que nós precisamos saber do curativo? Ele precisa ser limpo, seco e bem aderido. Então, se nós estamos falando de um curativo com gaze e micropore, nós estamos falando de um curativo com uma validade máxima de 24 horas. Pode ser menos, porque se sujar, se ficar mal aderido ou sujo, né? Sujar não. Sujo, mal aderido ou úmido, a gente precisa trocar. Se nós temos o filme é de 7 dias, uma vez que esteja bem aderido, seco e limpo, certo? Então, para o acesso periférico, embora, né, menos provável uma infecção de corrente sanguínea, mas o acesso periférico, ele precisa, para a gente prevenir a flebite mecânica, ele precisa estar bem estabilizado, sem o equipe balançando. A gente se preocupa muito com o dispositivo venoso, né, com a bocade, passa 1 milhão de esparadrapo quando se aplica, mas a gente esquece do Polifix, do equipe, fica lá balançando. Então, olha aí, o curativo, qual é a barreira que está estabelecida? Nenhuma. Está convidando, vem gente, vem gente não, vem bicho, entra aqui. Então, a gente não pode passar por uma situação dessa e achar que é normal. Então, precisa ser feita a troca de curativo imediatamente com técnica estéreo, luva estéreo, cloroxidina alcoólica e aplicação de uma nova gás, no caso aí, o transpore. Em relação aos extensores e conectores, vamos começar pelo Polifix. Polifix não pode ter resíduo de medicação, não pode ter resíduo de sangue, ele precisa estar pérvio, limpo. Então, barreira estabelecida aí nesse quesito é, primeiro, ele tem uma validade de 96 horas. Segundo, ao manipular para tirar a tampinha dali, eu preciso passar álcool a 70 com gaze, fazer o esfregaço e retirar a tampa. Não é tirar a tampa e passar álcool, não. Antes de tirar a tampa, eu faço esfregaço. Asepsia com álcool e gás, por favor. Pérvio, não pode ter resíduo, tá? Então, lavar a cada infusão de medicação. Outra barreira nos equipos. Então, eles têm validade de 96 horas quando as medicações são contínuas. Quando a medicação corre, para. Aí dá um tempinho, corre outra, que é intermitente, eles têm validade de 24 horas, tá? Então, sempre ter data de abertura e validade para controle de qualidade. Eu preciso assegurar que é realmente seguro, tá? A administração de medicamento ali, tá certo? E sempre perde, não pode ter resíduo de medicamentos, tão pouco de sangue. Então, sempre lavar após a infusão de medicamentos. Extensores, ainda na fase de extensores conectores, nós temos o three-way, a torneirinha. Então, a gente tem 2 tipos, a valvulada e a com tampinha. Então, ambas precisam de asepsia com álcool e gaze, esfregaço, tá? Tem validade de 96 horas, precisa estar perto. Então, a cada medicação que correr ali precisa ser lavado também. Então, especificamente, eu faço asepsia na tampinha antes de tirar a tampinha. Eu só faço asepsia no valvulado depois que eu desconecto o equipo. Aí eu consigo fazer a asepsia. Outra barreira, garantir a validade das soluções. Então, o rótulo precisa ser muito preenchido. A gente precisa de nome completo, data de nascimento e atendimento. Meta 1 é para aquele paciente mesmo, tá? A descrição da solução e a infusão conforme a prescrição médica. Então, não pode ser só o horário e o nome do paciente. Eu preciso saber quando que começou, qual é a previsão de terminar aquela solução, que solução é essa e para quem é e quem preparou. Esses dados precisam estar ali
como barreira para a gente garantir que está tudo dentro conforme, porque depois de 24 horas, Brasil, essa solução já tem crescimento bacteriano e pode invadir o paciente, tá? Outro quesito, as soluções para asepsia. Então, nós temos aí o álcool. Toda a motoria, uma vez que ela é aberta, a validade é de 7 dias. Então, para a gente ter o controle, para a gente ter a segurança que aquilo ainda está sendo válido para o paciente, precisa de data e precisa estar tampada. Data de abertura, data de validade. Então, A de aberto, tal data. V de válido, tal data. Tá certo? Para a gente ter controle de qualidade desse produto, para saber se ele realmente está sendo o asséptico, né, o desinfectante do procedimento. Então, estou com um paciente com infecção de... Oh, meu Deus, não. Estou com um paciente com acesso central. Então, vamos lá. Estou com um paciente com acesso central. O que eu preciso avaliar? Então, eu preciso ver o curativo, ele está com data, porque data é controle. Ele está limpo? Ele está seco? Ele está bem aderido? Ele está na validade? Equipos extensores datados na validade, sem resíduo, sempre lavados. Após infusão de medicação, acabou, lava. Conexões tampadas e sem resíduos de sangue. Então, assim, estou com um paciente com a teta central, eu preciso estabelecer barreiras avaliando essas situações, ter critério. E aí faz todo sentido as barreiras quando a gente olha essa figura novamente. Então, preciso higienizar as mãos são a carona dos micro-organismos. Eu falo bactéria que é o mais comum, mas os micro-organismos. A gente precisa fazer desinfecção dos conectores. Então, toda vez que eu vou desconectar ou conectar, dependendo se é valvulado ou se é tampado, eu preciso fazer asepsia, tá certo? E a técnica séptica para punção. Se é acesso central, eu preciso de antisepsia cirúrgica das mãos, no caso a desgermação, e precisa de barreira máxima, capote, máscara, gorro, acesso central, antisséptico, desgermante e alcoólica ali para o preparo da pele. Se a gente não estabelecer essas barreiras, se a gente falhar no estabelecimento dessas barreiras, o paciente ele vai apresentar infecção de corrente sanguínea. Então, infecção hospitalar, seja ela qual for, é coisa séria, ela mata, predispõe, melhor dizendo, para a sepse, que é um fator de mortalidade enorme dentro do ambiente hospitalar. Então, você já higienizou suas mãos, então exercita essa prática para que se torne um hábito e a gente consiga, assim, garantir a segurança do paciente. Até a próxima.